Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Souza. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar de distribuição eletrônica. Quando a gente fala de distribuição eletrônica, nós temos que lembrar aí da aula anterior, que nós vimos os modelos atômicos, né, os 4 modelos mais atuais em relação à estrutura do átomo, né? E para fazer a distribuição eletrônica, a gente vai adotar o modelo atômico de Rutherford Bohr, né? Nós vimos que esse modelo ele admite que o átomo existe um núcleo e esse núcleo ele é orbitado, ele é circulado, né, por várias camadas ou por várias órbitas ou no orbital, né? Então existem 7 camadas que circulam ali, que giram, né, em torno do núcleo do átomo. E essas camadas elas vão comportar justamente os elétrons do átomo. Então, essas camadas podem ser chamadas também de níveis de energia. E cada camada ela é representada por uma letra. Geralmente essa letra é escrita de forma maiúscula. E cada camada existe um número máximo de elétrons que ela suporta. Por exemplo, a camada K ou camada 1 suporta no máximo 2 elétrons. Mas aí você pode perguntar, mas professor, e se o átomo tiver mais de 2 elétrons? Então aqueles átomos que passam de 2 elétrons vão para a próxima camada, que é a camada L, que vai suportar aí no máximo 8 elétrons, a camada M 18 elétrons, camada N 32 elétrons, camada O 32 elétrons também, camada P 18 elétrons e camada Q 8 elétrons. Dentre dessas camadas, a camada mais externa é chamada de camada de valência. É justamente nessa camada onde os elétrons eles vão transitar quando acontecer alguma reação química. Ou o átomo pode ganhar ou perder elétrons e isso vai acontecer aí na sua camada de valência, ok? Voltando aqui para essas camadas, você pode, como eu disse, ir até o número máximo. Você não pode passar disso aqui, mas pode ter um número inferior, tá? Então nós temos as camadas, né? E vamos ter camadas ou níveis de energia e vamos ter também os subníveis de energia. Ah, professor, agora vai começar a misturar tudo. As camadas são K, L, M, N, O, P e Q e os subníveis são S, P, D, F, geralmente escritas com letras minúsculas. Esses subníveis também têm uma capacidade máxima de elétrons que eles vão suportar, né? O subnível S no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6 elétrons, o subnível D no máximo 10 elétrons e o subnível F no máximo 14 elétrons. Então esses subníveis é quem vão compor os níveis de energia ou as camadas de energia, né? Imagina isso aqui como sendo uma estrutura maior e esse aqui são as estruturas menores que compõem as camadas ou os níveis de energia. Professor, muita letra, não vou conseguir lembrar. Gente, lembrem das camadas K, L, M, N, O, P e Q. E para os subníveis, vocês fazem aí um mnemônico, né? O que é que você toma no café da manhã? Só pão de forma, ok? Macetezinho aí. Então, camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E os subníveis, você lembre o que você come no café da manhã. O que é que você come no café da manhã? Só pão de forma. Nível E, subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. A diferença, ou a diferença de elétrons de um para outro é exatamente 4 elétrons. 2, 6, 10, 14. Ok? Então, quando a gente fala em distribuição eletrônica, nós estamos falando aí, nós precisamos falar de um diagrama criado por um engenheiro químico americano chamado Linus Pauling. Linus ele foi quem criou um diagrama de como fazer essa distribuição eletrônica, pegando ali o átomo, né? Vamos fazer aí uma distribuição eletrônica pegando seu átomo em seu estado normal ou fundamental, ou seja, é aquele átomo que ele não fez reação com ninguém ainda,
né? Ele não é um cátion, ele não é um ânion, ele não foi ainda ionizado. Lembrando que essa distribuição que nós vamos fazer aqui é a distribuição em ordem crescente de energia de subníveis. Lembra? Ordem crescente de energia de subníveis, tá? Então, aqui nós temos, vou mostrar para vocês, o diagrama de Linus Pauling, né? Como foi que Linus elaborou, pensou esse diagrama? Bem, ele distribuiu as 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 camadas, ou os 7 níveis de energia, como queiram chamar, e dentro de cada camada, ele distribuiu os subníveis que preenchem cada camada, tá? E aí, para fazer a distribuição, a gente segue a ordem diagonal. Então, a gente segue essa setinha, tá? Vai seguindo a setinha. Chegou no final, volta para o início lá em cima e vai adicionando os elétrons e em suas respectivas camadas, tá? Chegou no final, volta para o início lá em cima de novo e vem fazendo essa distribuição. Vamos ver um exemplo adotando aqui esse diagrama de Linus Pauling. Então vamos fazer a distribuição eletrônica do titânio, tá? O titânio, ele vai ter aí um número atômico igual a 22, tá? Vocês vão fazer a distribuição eletrônica de acordo com o número atômico do elemento. Ah, professor, mas como é que eu sei onde é que está esse número atômico? Na tabela periódica que nós vimos nas aulas anteriores, ela mostra lá bem direitinho o número atômico de cada elemento. Lembra que foi através do número atômico que os elementos foram classificados, né? A classificação moderna, ou a organização moderna da tabela periódica foi feita em cima do número atômico dos elementos. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica de cada elemento, também tomando por base o número atômico. Então, número atômico 22, eu tenho que distribuir os elétrons nas camadas ou níveis de energia até que se chegue ao número 22. Então, pegando aqui o diagrama de Pauling, Linus Pauling, a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter aqui o seguinte. 1s2, vou começar daqui, ó. 1s2, 1s2. Terminou aqui, venho aqui para cima. 2s2, coloco aqui 2s2, tá? E aí nós vamos dar continuidade. Terminou aqui, não tem mais 2s2, não tem mais ninguém nessa setinha. Venho para cá, tá? Então se eu venho para cá, eu vou botar 2p6, tá? 2p6, continuo seguindo a setinha, 3s2. 3s2. Terminei aqui o 3s2, volto aqui para cima. Lembrando que a soma dos elétrons aqui em cima tem que dar 22, né? Nós já temos 2, 4 e 6, 10 e 2, 12, né? Então, 3s2 foi onde nós paramos. Nós vamos chegar aqui, ó. Terminou o 3s2, vem aqui para cima e pega 3p6. 3p6. 3p6, seguindo aqui 4s2. 4s2. Vamos contar para ver quantos já tem? 2, 4 e 6, 10, 12, 18, 20. Eu só preciso de mais 2. Então eu terminei em 4s2. Eu venho aqui para cima e boto 3d quanto? 3d. Lembre-se, o subnível D ele comporta até 10 elétrons, mas nesse caso eu não vou precisar dos 10, eu só vou precisar de mais 2 elétrons, tá? Então é 3d D2, tá? E aí nós fizemos a distribuição eletrônica do titânio. Lembrando que esse daqui é o subnível aqui mais energético, né? Está ali na última, né? Então 3d2. Vamos fazer agora para as camadas, né?
nós fizemos a distribuição para os subníveis, na ordem crescente de energia de subníveis. O 3D2 é o subnível mais energético, né? Aparece por último. Em relação às camadas, nós vamos ter, quais são as camadas? Camadas K, ou primeira camada. Quantos elétrons tem na camada K? Veja, camada 1, só temos aqui, ó, 2 elétrons. Camada K, 2 elétrons. Para a camada L, ou para a segunda camada, nós vamos ter 2 e 6, 8 elétrons. Camada M, terceira camada também. Veja, terceira camada, 2. Terceira camada, aqui tem um 6, é 8. E aqui também, terceira camada com mais 2, temos 10 elétrons. E para a camada de valência, que é a última camada, né? Para a camada de valência, que é a camada N, nós vamos ter, que é aí a quarta camada, só 2 elétrons. Ok? Então, fizemos aí uma distribuição eletrônica utilizando o titânio. Lembrando que essa distribuição é do átomo em seu estado normal, né? Ou em seu estado fundamental, que ele não é íon, ele não é cátion, tá certo? Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá. Então, nós temos aqui, como outro exemplo, o boro, né? Qual é o número atômico do boro? O número atômico do boro, 35. Vamos utilizar o diagrama de Linus Pauling para fazer essa distribuição. Lembrando que ele sempre vai vir da diagonal, tá? Então nós vamos começar na primeira diagonal aqui, um S2, né? Um S2. Lembrando que nós vamos ter que chegar até 35, tá? Então, terminou aqui minha linha, minha diagonal, volto aqui para cima. E aí eu faço 2S2. 2S2. Cheguei no final da diagonal, cheguei, não tem mais nada para colocar nessa camada, nesse subnível, vou aqui para cima, tá? Terminei essa diagonal, venho aqui para cima. Então aqui eu tenho 2P6, 2P6. Seguindo aqui minha diagonal, eu vou ter 3S2, 3S2. Cheguei no final dessa diagonal, volto lá para cima. Então eu tenho 3P6, 3P6. Seguindo, eu vou ter 4S2, 4S2. Cheguei no final da diagonal, venho aqui para cima e aqui em cima eu tenho 3D10, 3D10. Vamos contar para ver quantos já temos. Lembrando que aqui tem que dar 35. Então temos 2 e 2, 4 e 6, 10 e 2, 12 e 6, 18, 20, 30. Para 35 falta somente 5. Então nós paramos aqui em 3D10, né? Então se eu pegar descendo, eu vou botar 4P quanto? 4P6? Não, né? Porque esse aqui eu já tenho 30. Se eu botar o 4P6, vou passar um a mais, vai dar 36. E eu não quero 36, eu quero só 35. Então eu vou botar 4P5. Exatamente. E nós assim finalizamos a distribuição eletrônica do boro, tá? Para as camadas, né? Para as camadas, nós temos aqui na camada K, primeira camada, quantos elétrons vamos ter? 2 elétrons, tá? Camada L, nós vamos ter quantos elétrons na camada L ou na segunda camada, né? Que é a mesma coisa. Vamos ter 2 e 6, 8. 8 elétrons. Camada M, terceira camada, nós vamos ter 2 e 6, 8. Lembrando, ó, terceira com 10, 18. Tá?
Camada N, quarta camada, nós vamos ter 2 e 5, 7 elétrons, tá? E aí nós finalizamos a distribuição eletrônica por camadas para o elemento bromo, tá? Pessoal, nós vamos ter também a distribuição eletrônica nos íons, ou seja, quando o átomo ele ganha ou perde elétrons, ele se torna um íon, e ele pode ser um íon positivo, como o ânion, ou um íon negativo, quando se torna um cátion, né? Então, os ânions é quando ganha, ou quando o átomo ganhou elétrons. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o elemento nitrogênio. Ele tem 7 átomos, aliás, desculpa, ele tem 7 elétrons, né? Seu átomo tem 7 elétrons. Só que aí ele ganhou, e aí representa esse 2 menos, ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 7 e ganhou 2 elétrons, ele ficou com quanto? 7 mais 2, 9, não é isso? E aí a gente faz a mesma distribuição que fez até agora, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, tá? Até chegar em 9. Então, vamos lá. 1 S2, cheguei no final, venho aqui para cima. 2 S2, tá? Cheguei no final da setinha, venho aqui para cima. 2 P6, será? 2 P quanto, gente? Lembrando que tem que dar 9, tá? Então nós já temos 2, nós já temos mais 2, 4. Então faltam quanto para chegar a 9? 5. Então nós vamos botar 2P5. Não é isso? Isso. Então, ó, 2 e 2, 4. 4 e 5, 9. 9 elétrons. Chegamos aí à distribuição eletrônica por ordem, né, de energia crescente. Tá? Para as camadas, mesmo jeito. Para a camada K, por elemento do nitrogênio, por átomo do nitrogênio, nós temos quantos elétrons na camada K? Primeira camada, nós temos 2 elétrons. Camada L, segunda camada, nós vamos ter 7. Não é isso? 7 elétrons. 2 daqui, com 5 daqui faz 7. Todos os dois na segunda camada. Ok? Vamos fazer outro exemplo? Vamos fazer a distribuição eletrônica do enxofre, né? O enxofre, ele, no seu estado normal, tem 16 elétrons. Só que ele ganhou, né? Ele é um ânion, ele ganhou mais 2 elétrons. Então, se ele tinha 16, ganhou mais 2, ele ficou com quanto? 18, não é isso? Exatamente. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dele em ordem crescente de energia dos subníveis, né? Então, nós temos aqui, lembrando aqui o diagrama de Pauling, né? 1 S2, 1 S2, cheguei no final da diagonal, volto lá para cima. Nessa diagonal eu tenho 2 S2, 2 S2, cheguei no final da diagonal, lá para cima de novo, que eu tenho 2 P6, e eu vou descendo aqui nessa linha, 3 S2, 3 S2. Lembrando que tudo tem que dar 18, não é isso? Nós já temos 2, 4 e 6, 10 e 2, 12, tá? Então aqui nós temos, chegamos aqui 3S2, vamos aqui para cima. Então nós vamos botar 3P6, né? 3P6. Será? Será que já deu? Vamos contar. 2, 4 e 6, 10 e 2, 12 e 6, 18. E assim finalizamos a distribuição eletrônica por ordem crescente de energia dos subníveis do elemento do enxofre, né? Para as camadas, essa distribuição por camadas, camada K ou camada 1, 2 elétrons, camada L ou camada 2, nós temos 2 e 6, temos 8, e camada M, né, que é a terceira camada, nós também vamos ter 8 elétrons. Lembrando, gente, que essa camada aqui, né, é a última camada. Então, se ela é a última camada,
Ela é a camada de valência, tá? É a camada que a gente chama camada de valência. Como nós falamos inicialmente, é onde os elétrons vão transitar em uma reação química, por exemplo. Ok, então nós falamos dos ânions. Precisamos então falar dos cátions, né, que são os íons negativos. Falamos dos ânions, vamos falar dos cátions, certo? Então, quando é que nós vamos ter um cátion? É quando aquele átomo ele perdeu elétrons, né? O cátion ele perdeu elétrons e vem com um símbolozinho de 2+. Toda vez que vier com 2+, é porque perdeu. Se vier com 2-, é porque ganhou, tá? Então vamos fazer a distribuição eletrônica por ordem crescente de energia dos subníveis do cloro. O cloro, em seu estado normal, ele tem o número atômico 17. Só que aqui está dizendo que o cátion perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 17, perdeu 2, ficou com 15. Não é isso? E aí a gente vai usar o diagrama de Pauling. Linus-Pauling. Tá? Primeira diagonal, 1s2. 1s2. Segunda diagonal, 2s2. Lembrando que inicialmente ele tinha 17 elétrons, mas como ele perdeu 2 elétrons, ele agora só tem 15. Nós temos que fazer a distribuição até chegar em 15. Então, finalizamos aqui 2s2, vamos lá para cima, mais uma vez. E aí nós temos 2p6. Então, nós temos 2p6, tá? Descendo aqui, nós temos 3s2. 3s2, ok? Vamos ver quanto nós já temos. Nós já temos 2, 4 e 6, 10 e 2, 12. Precisamos de mais 3. Então eu venho, terminei aqui 3s2, venho aqui para cima e coloco 3p6. 3p. E aí, notaram? Não é p6, né, gente? É 3p3. Não confundam, aqui ele tem, realmente, 6 elétrons. É porque ele suporta até 6 elétrons, mas nós não precisamos mais desses 6 elétrons. Nós só precisamos desse de 3 aqui. Então, 3p3, tá? 2, 4, 10, 12, 1, 3, 15. Chegamos aqui, tá? Vamos fazer para as camadas. Então, camada 1 ou camada K. Ó, camada 1, 2 elétrons aqui em cima, tá? Camada L, nós vamos ter, ou segunda camada também, né? Nós vamos ter 2, né? Segunda camada aqui, segunda camada aqui. Então, nós vamos ter 2 e 6, 8 elétrons, tá? Camada M, ou terceira camada, nós vamos ter 2 elétrons, com 3 elétrons aqui, nós vamos ter 5 elétrons, né? Sendo a camada M a camada de valência. Sempre a última camada é a última camada de valência, tá? Camada de valência. Vamos fazer outro exemplo em relação aos cátions. O ferro, por exemplo, normalmente ele tem 26 elétrons. Só que ele agora é um cátion, então ele perdeu 3 elétrons. Se ele tinha 26, perdeu 3, ficou com quantos elétrons? Exatamente, 23 elétrons. E aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele utilizando o diagrama de Pauling. Lembrando que é a distribuição por ordem crescente, né, de energia dos subníveis. Tá? Então, primeira diagonal, 1s2. Lembrando que tem que ir até 23, tá? 1s2. Segunda diagonal, 2s2. Tá? Cheguei no final da segunda diagonal, vou lá para cima da terceira. Então, cheguei na terceira. 2p6. 2p6. Continua aqui nessa mesma diagonal. 3s2. 3s2. Tá? Terminei essa diagonal,
vou lá para cima novamente. Então fica 3P. Vamos ver quanto falta ainda. 2, 4, 10, 12. Dá para botar, né? 3P6. Né? E aí segue. 3P6, botar aqui abaixo. 4S2. 4S2. Terminou aqui, a gente segue para cá. 3D. Lembrando, ele cabe até 10, né, elétrons. Mas nós temos que ver quanto é que precisa para chegar em 23. Então vamos lá. 2, 4 e 6, 10, 12, com 6, 18, 20. Então só preciso de 3D, 3. E aí faz os 23. Ok? Terminamos essa distribuição eletrônica e agora nós vamos para as camadas, né? Camada K ou camada 1, nós temos aqui quantos elétrons? 2 elétrons. Camada L ou segunda camada, nós temos 8 elétrons. Camada M ou a terceira camada, nós vamos ter 2 e 6, 8. 8 com 3, ó, 11. 11 elétrons. E a quarta camada, ou a camada N, nós vamos ter 2 elétrons. Tá certo? Lembrando mais uma vez que a última camada é sempre a camada de valência. Ok, gente? Tá certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Um abraço a todos e tchau!